Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã, da nota 10 Assessoria Acadêmica, e hoje a gente vai realizar a atividade número 1, Hidrologia e Drenagem Urbana, do módulo 53 de 2020. Essa atividade aqui ela trata, né? Ela fala pra gente sobre a hidrometeorologia, que pode ser descrita como o estudo dos processos de transferência e armazenagem da água na atmosfera. Podemos assim realizar previsões da ocorrência de eventos como chuvas, geadas e outros. Uma das frentes da hidrometeorologia é a umidade atmosférica. Para obtermos esse dado, utilizamos um equipamento conhecido como psicrômetro, constituído por dois termômetros alimentados por um ar de velocidade próxima a 10 metros por segundo. Um dos termômetros mede a temperatura do ar, chamado bulbo seco, enquanto o outro é envolto por uma gase sempre úmida, chamado de bulbo úmido. Buscando determinar a umidade de uma determinada região, seguindo as seguintes leituras em um psicômetro de ventilação forçada: 14 graus Celsius no bulbo seco e 6,5 graus Celsius no úmido. Sabendo que a pressão atmosférica é de 100.000 pascal e que nessas condições geadas podem ser esperadas se a temperatura do ponto de orvalho for inferior a 0 graus Celsius, a gente tem que responder algumas questões. A letra A pede o seguinte: determine a pressão de vapor saturada do ar, a temperatura do ar. Utilize a equação de Tétens fornecida a seguir. Tem essa equação aqui, em que o A é 0,6108 kPa, que é constante, o T é a temperatura do ar em graus Celsius, e ele fala para a gente utilizar 3 casos decimais. Então vamos lá para realizar a letra A. Então, para a gente resolver a letra A, a gente precisa usar a equação de Tétens. Então a gente vai ter a equaçãozinha lá, a gente vai substituir o valor da temperatura de bulbo seco, que é a temperatura do ar. Ele pede aqui, ó, na temperatura do ar, certo? A temperatura do ar é 14 graus Celsius, como ele deu no enunciado. Então a gente substitui o 14 aqui na equação, realiza as continhas, 7,5 vezes 14, 105. 237,3 mais 14 dá 251,3. Faz essa divisão, a gente chega em 0,41783. E a potência aqui, 10 elevado a esse valor, é 2,617158. O A a gente vai ter, né? Dado no enunciado, a gente substitui ele aqui. E a gente vai chegar em uma multiplicação de 0,6108 vezes 2,617158. E chegamos no resultado aqui para a pressão do vapor saturado do ar na temperatura do ar, né? De 1,599 kPa, e em Pascal vai dar 1599 Pascal, certo? E assim a gente responde a nossa letra A. Agora vamos para a letra B. Ele pede: determina a pressão de vapor do ar, utilize a equação fornecida a seguir, onde a constante psicométrica é igual a 6,67 vezes 10 a menos 4, que é esse símbolozinho aqui, né? A constante psicométrica. Pressão atmosférica é o PATM, T e o TW são a temperatura do bulbo seco e temperatura do respectivamente. Então vamos lá, para a gente resolver essa letra B, primeiro a gente tem que calcular a pressão de vapor saturado, né, na temperatura do bulbo úmido. Então a gente vai utilizar a equação anterior da letra A, só que em vez da temperatura do bulbo seco aqui, vai colocar a temperatura do bulbo úmido, que é 6,5 graus Celsius. Então vai ser 7,5 vezes 6,5, 237,3 mais 6,5. Substituímos do A também, que a gente tem, que é constante, 0,6108. E realizando a continha aqui, ó, divisão, a gente vai ter 48,75 dividido por 243,8, que dá 0,19995. O 10 elevado a esse número vai dar 1,58471. A gente multiplica pelo nosso A, 0,6108. Chegamos em uma pressão de vapor saturado na temperatura do bulbo úmido de 0,968 kPa, que é a mesma coisa que 968 Pascal, certo? Em seguida, a gente usa a equação do enunciado, que é essa daqui. Substituímos os valores, esse daqui a gente tem, né, que é na temperatura do úmido, né, 968. O constante psicométrica que a gente tem, 6,67 vezes 10 menos 4. A pressão atmosférica também a gente tem, 100.000 Pascal. Temperatura do bulbo seco, 14 graus Celsius. Temperatura do bulbo úmido, 6,5. Temos todos esses valores e chegamos em 467,75 Pascal.
que é então a nossa pressão de vapor do ar, certo? Então assim a gente responde a letra B. Vamos para a letra C agora, que ele pede: determine a temperatura de orvalho, utilize a equação a seguir. Então aqui a gente tem o A também, o mesmo valor que é constante, a pressão do vapor do ar, que é esse EA, e a gente tem que utilizar essa equaçãozinha aqui. Todos esses dados a gente tem. Então a gente simplesmente vai aplicar essa equação, vai chegar na temperatura de orvalho. Aí na letra D, vocês têm que avaliar se com essa temperatura de orvalho é possível que haja geada. Como a gente viu no enunciado lá, ó, só haverá geada se a temperatura do ponto de orvalho for inferior a 0 graus. Então se essa temperatura aqui for negativa, não terá orvalho. Quer dizer, terá geada, certo? E a temperatura de orvalho é negativa. E assim vocês respondem essa atividade aqui de hidrologia e drenagem urbana. Caso vocês não consigam resolver mesmo depois dessa explicação, vocês podem entrar em contato conosco. Aqui na direita eu deixei o QR Code, na descrição também tem um link que leva direto para o nosso WhatsApp, onde a gente tira todas as dúvidas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades. Eu peço também que deixem um like e se inscrevam no canal, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer aqui para ajudar vocês. No mais era isso e até a próxima.